aqui nessa igreja, cooperando com os irmãos, cooperando com o pastor Ziel, sua família. Faz um bom tempo que eu queria, mas Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Algumas vezes até tentei de vir, mas, como diz Paulo, fui impedido pela circunstância e não era o momento de Deus. Mas aqui estamos hoje para glorificarmos a Deus juntos. Agradeço a Deus, agradeço ao Ziel, pastor Ziel, por essa rica oportunidade, a todos os irmãos que vão nos ouvir, a todos os obreiros da retaguarda. Irmãos, eu confesso para vocês que eu sou mais da parte do louvor. A minha esposa ela é mais pregadora do que eu, mas para falar do amor de Jesus, que Jesus é bom, né? A gente consegue. Aleluia. Irmãos, também se eu for falar aqui tudo que eu preciso falar do pastor Ziel e sua família, eu vou tomar esses 30 minutos que a gente tem e não vou conseguir pregar-nos. Então, para resumir em poucas palavras, como minha esposa disse, o pastor Ziel foi o pastor da nossa vida e ainda continua sendo, né? Porque ele e toda a sua família cabem no nosso coração, assim como quantos demais pastores que assim Deus for preparando, né? Mas jamais, irmãos, não tem como eu me esquecer. Eu não estou sendo aqui, irmãos, hipócrita e nem mentiroso. Estou falando do fundo do meu coração. Não tem como eu esquecer do período em que nós congregamos juntos. Porque esse homem que aqui está sentado, irmãos, se tem alguém que me ensinou o meu ministério, de como me portar no ministério, de como subir aqui no púlpito, de como pregar a palavra de Deus, como falar, primeiramente foi o Espírito Santo e depois foi o pastor Ziel, toda a sua família. As oportunidades que esse homem me deu, sem eu nem ter experiência, né? Foi o que me ajudou, graças a Deus, a chegar onde nós chegamos ministerialmente falando. Amém, irmãos? Então agora vamos adentrar a palavra de Deus. Muito obrigado, pastor Ziel. Eu ia tomar muito mais tempo se eu fosse continuar, mas eu creio que os irmãos entenderam. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, o pastor Ziel me deu essa incumbência de estar aqui. Eu ia vir só para pregar mesmo, mas quando ele falou, estou preparado para trazer a palavra, eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar, Senhor? E graças a Deus que o Senhor hoje me deu uma palavra, e o Senhor me transmitiu essa palavra. Eu falei, Senhor, é muita coisa, eu vou ter que marcar, vou ter que escrever, porque eu não sou acostumado a escrever para pregar, mas dessa vez eu fui obrigado, graças a Deus. E nós vamos usar bastante a Bíblia aqui, irmãos. Se os irmãos quiserem acompanhar, até mesmo o irmão da mídia, se ele quiser me ajudando, colocando os versículos depois aí para a igreja acompanhar, para a gente ganhar tempo. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma palavra que Deus me deu, que de título essa palavra eu pude colocar o nome dela de decisão. Decisão, simples assim. Por que decisão, Paulo? Porque Deus quis que eu pregasse isso. E por quê? Decisão é uma coisa aparentemente tão simples, que a gente muitas das vezes não se preocupa tanto com ela, mas é uma coisa tão complexa em nossas vidas, e que ela anda junto com nós todo momento. Talvez você não parou para pensar nisso, mas a todo momento você precisa tomar uma decisão. E tem decisões na nossa vida, irmãos, que não são fáceis. Já vou começar a ler. Uma decisão, seja ela certa ou errada, tem o poder de mudar a sua vida significativamente. Você já parou para pensar nisso? E às vezes, definitivamente. Uma decisão só, muitas das vezes que a gente toma, muda a nossa vida significativamente. E outras vezes, definitivamente. Incluindo a vida de terceiros, podendo, se assim, iniciar pelos mais próximos e se estendendo aos demais. 2 pontos, vírgula. Como por exemplo,
os demais: pai, mãe, filhos, netos, vizinhos, igreja, cidade, país, mundo e até mesmo gerações por gerações. Só de falar isso, eu creio que você já começou a ter o peso da consciência para tomar uma decisão. Uma decisão que nós tomamos hoje, irmãos, pode significar algo muito bom para nós, nossa família, aos nossos, mas também pode vir a trazer grandes prejuízos. Aí eu selecionei algumas decisões aqui que eu quero transmitir para a igreja, através da palavra do Senhor. São essas decisões. Às vezes, tomamos decisões certas na hora errada. Preste atenção, jovens. Às vezes tomamos decisões erradas, mas na hora certa. Às vezes tomamos decisões, aleluia, erradas e na hora errada. Além da decisão ser errada, ela foi ainda também na hora errada. Às vezes travamos na hora de tomar a decisão. Às vezes não conseguimos tomar a decisão, e é necessário. E às vezes, irmãos, tomamos decisões certas na hora certa. Essas glorifica a Deus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. E eu já vou falar aqui a decisão certa que eu tomei hoje na hora certa, irmãos. A primeira de hoje foi que eu estava escrevendo tudo isso no papel. E cada vez que eu errava, pastor Zé, eu rasgava o papel e jogava fora. Eu falei: meu Deus, eu vou acabar de escrever isso hoje. Eu falei: vou escrever no computador. O problema é que o meu computador não está funcionando em impressora. Eu falei: como é que eu vou levar isso para a igreja? Eu falei: vou escrever assim mesmo. E para honra e glória do Senhor, chegou a hora de imprimir para a impressora funcionou. Então, tomei a decisão certa na hora certa. Amém, irmãos? Vamos comparar com a Bíblia agora. Se o irmão quiser me ajudar no livro de Números, não sei se vou atrapalhar aí. No livro de Números, no capítulo 20, versículos 7 e 11. Deixa eu abrir aqui. Números, capítulo 20, versículos 7 e 11. Nós vamos ver algumas comparações de decisões que nós tomamos certas, mas na hora errada. Aleluia. Desculpa, livro de Jonas, capítulo 2, no versículo 1. Livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Daqui a pouco eu perdo medo e pego no embalo. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Já está aí? Aí, essa vez. Glória a Deus. Deus abençoe. Continua abençoando com vitória. Vamos ver o que diz aí? E orou Jonas ao Senhor. Vou ler aqui para ficar igual aos irmãos. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. O versículo 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Até aqui. Aqui, irmãos, eu achei como uma decisão certa que Jonas tomou, só que na hora errada. Mas por que, Paulo, na hora errada? Porque se nós formos ver o contexto dessa trajetória, Jonas tinha a decisão certa para ter tomado na hora certa, que é quando Deus falou para ele pegar e ir para Nínive fazer a obra. Não é verdade? Mas Jonas decidiu ir para Tarso. Isso mesmo? Ele simplesmente decidiu desobedecer a Deus e seguir o caminho oposto, onde Deus mandou que ele deveria chegar. E isso trouxe grande prejuízo tanto para Jonas quanto para os demais que estavam com ele no barco, aonde houve grandes perdas financeiras para aqueles homens. Por isso que eu falo que ele tomou a decisão certa na hora errada, porque essa decisão, a decisão certa na hora certa seria ele ter obedecido de pronto a ordem que o Senhor havia lhe dado.
Mas Paulo, por que ele tomou a decisão certa? Porque, irmãos, mesmo que ele errou, mesmo que ele já estava na profundeza do mar, mesmo que ele que aqui pode se segurizar na profundeza, no fim da morte, no inferno, que assim, cada um tem a sua interpretação, mesmo assim, ele ainda se lembrou de Deus e clamou a Deus, e ele relata aqui que o Senhor o tirou das profundezas da escuridão. Mas ele não precisaria ter passado por isso, se ele tivesse tomado a decisão certa, na hora certa. Mas ele preferiu não obedecer a Deus. Seguimos adiante. Livro de Ruth, capítulo 1, no versículo 6. Aleluia. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 6. Glórias a Deus. Veremos mais uma decisão que foi tomada certa, mas no momento que já para uns foi tarde demais. Irmãos, cuidado com o tempo. O tempo é um grande inimigo muitas vezes, e às vezes pode ser tarde demais. Ruth capítulo 1, versículo 6 ao 7. Do 6 ao 7, diz assim a palavra de Deus: Então se levantou ela com a sua nora e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe viu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. O 7 agora: Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Para onde que elas voltaram? Para onde elas nem deveriam ter saído. Por que aqui ela tomou a decisão certa e na hora errada? Porque, irmãos, quando o seu esposo, que agora aqui já está morto, o esposo de Noemi aqui já está morto, ele decidiu sair da onde Deus estava com eles, por conta de uma dificuldade, de uma escassez financeira que estava na época. E ele preferiu, talvez ele tinha poder, talvez ele tinha mais condições do que outro, vamos supor nos dias de hoje, talvez ele tinha um visto, um passaporte para outro país, ele preferiu fugir, sair dali. Ele preferiu buscar a sua própria sorte e levou consigo a sua família. Ele tomou a decisão de ir. Só que essa decisão dele foi errada, que gerou o quê? A morte dele e de seus dois filhos. E quase, não vou dizer quase, mas ponhou em xeque, ponhou em risco os próprios planos de Deus na visão do homem. Não na visão de Deus, porque Deus, Ele é todo poderoso para resolver qualquer circunstância. Aleluia. E aqui Noemi, ela tomou a decisão certa na hora errada. Por quê? Porque ela decidiu voltar quando o marido dele e os filhos já tinham morrido. Ela poderia ter batido de frente com ele lá, falar: meu esposo, não devemos sair daqui. Estamos na terra do pão. Estamos na presença do Senhor. Vamos para uma terra estranha. Quanto o seu marido também. Eles poderiam ter buscado a Deus discernimento, sabedoria para tomar a decisão, e não fizeram. E aqui ela, impulsionada pela circunstância, perdeu-se tudo, não havia mais esperança. Ela acabou decidindo, creio também pela direção de Deus, que Deus tinha um propósito nisso, que elas voltassem. E ela decidiu voltar. E elas voltaram. Mas, infelizmente, para o seu esposo e seus dois filhos já era tarde demais. Amém, irmãos? Amém. Não quero ser cansativo. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos ver aqui agora as vezes que tomamos decisões erradas, porém na hora certa. Glórias a Deus. No livro de Números, agora sim, Números, capítulo 20, versículo de 7 a 11. Capítulo 20, versículo
de 7 a 11. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Números capítulo 20, versículo de 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara e junta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhe tirará a água da rocha, e darás a beber a congregação e os seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha? Aí o 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Irmãos, aqui nós acabamos de ver uma decisão que ele tomou. Uma decisão que ele tomou errada, porém na hora certa. Por que, Paulo? Porque a hora certa, por quê? Porque é na hora que Deus mandou ele agir. Então a hora estava certa, era o momento. Deus falou para ele: Moisés, Moisés clamou a Deus, porque o povo estava clamando por água, o povo já estava murmurando. E lembramos aqui também que poucos capítulos atrás, a irmã de Moisés havia morrido também. Então Moisés estava com tudo aquilo na cabeça, pastores. Ele tinha acabado de perder sua irmã, o povo murmurando, querendo voltar para o Egito, Moisés pressionado. Moisés vai falar com Deus. Aí Deus fala: Moisés, vou te enviar a provisão, vai lá e fala com a rocha, Moisés. Aleluia. E a rocha vai verter água, jovens. Aleluia. Então veio a palavra do Senhor. O momento era propício, o momento era o momento do milagre. Mas aqui Moisés, tomado pela sua emoção, tomado pela circunstância, tomado pela ira, tomado pela carne, pode-se dizer assim. Será que Moisés me jejuou nesse dia? Estou brincando, irmãos. Irmãos, temos que tomar cuidado com as decisões da carne, irmãos. Temos que tomar cuidado em dar lado à carne, porque a consequência pode ser muito séria. Aí Moisés foi lá, juntou toda essa controvérsia que estava acontecendo, essa pressão na cabeça dele, ministerialmente falando. Foi lá, e ele não só se falou com a rocha, ele nem falou com a rocha, ele pegou o cajado e feriu a rocha 2 vezes. A palavra de Deus não deixou de se cumprir, irmãos, por causa do erro de Moisés. A palavra de Deus se cumpriu, porque Deus não volta a palavra dele atrás. Aleluia. Se Deus te prometeu, independente da circunstância, da situação, Ele vai cumprir na sua vida. Aleluia. Porém, a desobediência de Moisés custou para ele não entrar na terra prometida. Amém, irmãos? Seguindo adiante, Gênesis 13, versículo 9 a 11. Aleluia. Gênesis capítulo 13, versículo do 9 ao 11. Versículo 13, do 9 ao 11. Estou lendo aqui, irmãos, para a gente ganhar tempo. Eu quero tentar terminar essa palavra. Se eu não conseguir, os irmãos aceitam voltar? Amém. Aleluia. Então está toda a terra diante de ti. Eis, pois, aparta-te de mim. Se escolherem a esquerda, irei à direita. Se a direita escolheres, eu irei à esquerda. E Ló levantou os seus olhos e viu toda a campina do
Jordão, que era toda regada, antes do Senhor ter destruído. Agora pulando aqui já no 11 para ganhar tempo. Então escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para lá, para o Oriente. Outra decisão errada, só que na hora certa. Por que, Paulo? Por quê? Porque a oportunidade que foi dada para Ló, pastor, o detentor da promessa, que era Abraão, abriu-se uma oportunidade para Ló manifestar o seu desejo e escolher. Talvez já aconteceu isso com nós, talvez pode acontecer com você. Quem está para tomar alguma decisão, meu irmão, fique ligado na palavra hoje. Abriu-se Abraão essa grande oportunidade para Ló, sabendo que Deus chamou Abraão, não chamou a Ló. Ló veio de presente, veio de penetra, vamos dizer assim. Ele veio de carona, mas não deixaria de ser abençoado. Até aqui Abraão já era rico, Ló também. Eles não tinham nada em urdes com Deus. Isso mesmo? Aqui, mas aí o que acontece? Ló toma uma decisão, ele partiu sua decisão, ele pautou sua decisão no que, irmãos? Ele pautou sua decisão na ganância. Ele pautou a sua decisão nos seus olhos. Moisés pautou a sua decisão no seu sentimento do momento. Ló que agora pautou sua decisão na sua ganância. Acabei de falar que os dois já eram ricos. A separação aqui já era porque eles estavam brigando de tanta riqueza. Ló podia ter sido grato a seu tio e falado: tio, de jeito nenhum, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão, tio? Estou aqui por conta do Senhor, meu nome nem foi chamado, meu nome não saiu na senha. Aleluia. Tio, escolhe o Senhor. Aonde o Senhor escolher, eu vou para o outro lado. Era o mínimo que ele deveria ter feito. Mas não. Quando lhe foi dada a oportunidade, muitas das vezes até como um teste, ele escolheu o quê? Ele escolheu o melhor para ele e deixou o tio como pior, aparentemente falando. E sabemos que a cidade que Ló escolheu, logo depois foi destruída. E a cidade aonde Abraão percorreu, escolheu a cidade de Canaã. Então, irmãos, cuidado onde pautamos as nossas decisões, jovens. Igreja, não tomamos decisões pautadas em emoção, não tomamos decisões pautadas no nosso querer financeiro, muitas das vezes. Aleluia. Agora vamos às decisões erradas e na hora errada. Livro de Gênesis 16, versículo 1 ao 5. A decisão errada e na hora errada. Essa eu acho que é a pior de todas, né? Você tomar a decisão errada e na hora que não era para tomar. Essa é a que vem para acabar com tudo. Hoje, culto da família, irmãos. Aleluia. A família tem que tomar muita decisão, não tem? Pai, mãe, filhos. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra. Livro de Gênesis 16, capítulo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Aleluia. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai.
Vamos para o versículo 5. Então disse Sarai a Abraão, depois de tudo consumado, depois do resultado, depois dos primeiros frutos, já vem rapidinho o fruto. E disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu em teu regaço. Vendo ela agora que sou menosprezado aos seus olhos, e o Senhor julgue entre mim e ti. O amaldiçoou Abraão, o Senhor julgue entre mim e ti. Ela mesma que deu o conselho, mas Abraão não tinha que aceitar esse conselho, irmãos, porque Abraão falou o quê? Abraão falou: jovens, Deus falou assim para Abraão: vou te abençoar com um filho, ao tempo tal voltarei aqui e vou te abençoar. E Abraão, cansado de esperar, preocupado com a promessa, tentou ajudar Deus, deu ouvido à sua esposa e foi tentar ajudar Deus. Talvez porque a sua mulher era estéril, juntou com a impossibilidade da mulher dele gerar filhos, foi lá e tentou ajudar Deus, e foi o pior erro que Abraão cometeu, porque não era o tempo. Por isso que Isaac não havia nascido ainda, por isso que Sara ainda não estava grávida. Não era o tempo, jovens. Por isso que talvez não aconteceu ainda. Não era o tempo. Ainda não é o tempo. Aleluia. Mas não quer dizer que no tempo não vai chegar. Glórias a Deus. E por isso Abraão tomou a decisão errada e na hora errada. E desse título eu só escolhi esse. Agora, irmãos, às vezes que travamos na decisão, só vou ver um por causa do horário. Livro de 1 Reis 19, versículo 9. 1 Reis 19, versículo 9. Aleluia. 1 Reis 19, versículo 9. Glórias a Deus. 1 Reis 19, versículo 9 diz assim a palavra de Deus: e Eli entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Aleluia. Que fazes aqui, Elias? A outra palavra que eu ia ler está em Êxodo 14, versículo 15 e 16, que comparado a essa, quando Moisés se defronta com o mar e ele não sabe o que fazer, vai clamar a Deus, e Deus fala para ele: por que clamas a mim, Moisés? Por que, irmãos? Porque Elias e Moisés já estavam com a palavra de Deus nas mãos. Ele já era o detentor da palavra, aquela palavra que vai e não tem barreira, vai e não tem muralha, vai, Elias, e não tem porta, pode ir, eu sou contigo, vai, Moisés, pega o povo e vai, Moisés. Mas aqui, eles foram uma bênção, mas num certo momento, e pode-se ver que, irmãos, coincidentemente, num certo momento, quando se foi provada a fé, os dois travaram. Moisés, porque ele viu tantas maravilhas no Egito, mas quando ele viu o mar à sua frente, ele falou: não é possível, olha, eu vi o cajado virar serpente, eu vi, aleluia, cair gafanhoto, eu vi o mar virar em vermelho, em sangue lá, eu vi as 10 pragas do Egito, eu vi tantas coisas, mas aqui já é demais. Praticamente, será que foi isso que Moisés falou? Aqui já é demais. Como que nós vamos passar nesse mar? Eu achei que eu ia chegar aqui e ia ter um barco esperando nós. Que não é possível? Que Deus é esse? Será que nós erramos o GPS? Será que ele não é para virar da esquerda, lá atrás, da direita? Irmãos, Deus não erra. Aleluia! Aleluia! Deus chamou Abraão, irmãos.
Deixa eu ver o meu inimigo lá. Deus chamou Abraão, falou: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Qual a direção que Deus deu para Abraão? Nenhuma. Ele falou: vai, sai, vai, ó. Eu ainda vou te mostrar. Que hora você vai mostrar? A hora que eu quiser. Daqui a pouco eu apareço aí e te mostro. Vai andando. Mais tarde, Deus aparece e fala assim: ó, aonde colocares as plantas do teu pé? Se ele soubesse dessa palavra, ele tinha andado correndo para dar tempo de alcançar mais quilometragem quadrada. Não é verdade? Olha a oportunidade que ele perdeu, irmãos. Irmãos, por que eu trouxe essa palavra nessa noite? Porque muitas das vezes nós estamos perdendo grandes oportunidades, irmãos, por muitas das vezes travar na hora de tomar a decisão. Muitas das vezes, aleluia, tomar a decisão na hora que não é para tomar. Muitas das vezes tomar a decisão errada na hora certa e a certa na hora errada. Aleluia. Precisamos, irmãos, incluir Deus nas nossas decisões a todo momento. Mas nem em todo momento Deus vai falar para você o que fazer. Quando isso acontecer, irmãos, você faz uma coisa muito simples. Muito simples. Você une a decisão que você está querendo tomar com a vontade de Deus, com o teu ministério. Une, soma, faz uma matemática. Se eu tomar essa decisão, eu vou glorificar o nome de Deus? Se eu tomar essa decisão, eu vou me manter dentro da palavra? Se eu tomar essa decisão, por mais difícil que seja, eu vou continuar dentro daquilo que Deus falou para mim? Aí só te resta uma coisa, irmãos: usar a fé e vai embora. Irmãos, glórias a Deus. Eu tomei muitas decisões difíceis na minha vida. Muito. Vou falar para vocês que eu tomei muitas erradas também. Mas as certas que eu tomei, irmão, mudou minha vida por completo. Por completo. Aleluia. Hoje eu estou aqui por causa de uma decisão que eu tomei lá atrás. Aleluia. Para quem não sabe, eu era perdido no mundo. A primeira melhor decisão que eu tomei foi de ter o interesse de conhecer a palavra de Deus. Jovens, quando vocês estiverem para tomar uma decisão e começar a orar, esperem para tomar a decisão. Deus, não sabe qual é o sinal que Deus vai te dar para te ajudar na decisão? Vai começar a acontecer coisas que cooperam com a oração que você apresentou a Deus. Esse é o sinal que Deus está te direcionando nessa decisão. Porque eu comecei a ter vontade de conhecer a palavra de Deus. Logo depois Deus me colocou para trabalhar com pessoas crentes que eu perguntava para eles, eles me tiravam a dúvida. E logo depois, meses depois, eu conheci minha esposa, que me levou para o Evangelho. Aleluia! E aqui eu estou hoje, nascido de uma família de macumbeiros. E hoje estou glorificando a Deus. Meu pai e minha mãe renunciaram à macumba e foram também servir a Deus. Tudo por causa de uma decisão simples que nasceu no meu coração. Foi o próprio Deus que colocou. Aleluia. Outra decisão, irmãos, que eu tomei, aleluia, foi numa época muito difícil. Muitas das vezes Deus nos prova. Muitas das vezes Deus nos prova, irmãos. Uma situação muito difícil. Eu precisava, aleluia, eu vim para Jesus com a minha esposa. Só que até eu me afirmar, levou um bom tempo. Eu ficava um pouco no mundo, um pouco na igreja, um pouco no mundo, um pouco na igreja. Eu falei: não, vou me afirmar de vez, porque eu era envolvido com muitas coisas que me puxavam sempre para trás. Eu falei: não, eu tenho que parar, eu preciso parar, Deus vai me ajudar. E eu amava, irmãos, quando eu ia na igreja, eu via os músicos tocando, via os pregadores pregando, só que eu não podia, irmãos, porque eu precisava me qualificar.
para poder assumir o ministério, um trabalho na igreja. E eu comecei a orar nesse sentido: Senhor Deus, me livra, me limpa por completo. Eu quero estar na tua casa, quero fazer a tua obra, eu quero adorar o Senhor. Aleluia. Irmãos, só me faltava o casamento. Só me faltava o casamento, mas a noiva já tinha, mas não tinha dinheiro para casar, pastor Zé. Irmãos, pensa a situação mais difícil que você já viveu, de escassez financeira. E eu bem sentado na calçada, jovens, presta atenção aqui, jovens. Eu sentado na calçada, posso sentar aqui, pastor? Só para. Eu sentado na calçada, um outro amigo do lado, veio uma mulher, subiu a rua, falou: jovem, Deus mandou vir aqui falar com você. Já me coloquei de pé. Opa! Deus mandou vir aqui falar que Deus vai fazer seu casamento. Falou, glória. E manda falar para a tua esposa que o vestido vai ser do jeito que ela quer. Essa parte eu não entendi no começo, eu entendi depois. Falei amém. Saí dali e falou para o moço que estava do meu lado, no outro mistério. Saí dali, corri dentro de casa, ela estava no banho, falei: Deus falou comigo. Falou. O que ele falou? Falou que está fazendo nosso casamento. Irmãos, nós estávamos numa dificuldade tão grande, nós já estávamos até desacreditados desse casamento. A minha esposa virou para mim, que é minha esposa hoje, ela virou para mim, pastor Zé, ela falou assim: quem falou? Olha as barreiras, irmão, olha as barreiras. Quem falou? Foi falando de tal. Você acredita? Irmãos, se Deus precisar usar a mula para falar com você, pode usar. Dependente. Irmãos, aí foi minha primeira atitude. Atitude que me trouxe para Piracicaba hoje. E que me permitiu estar aqui pregando a palavra para vocês. E a atitude que eu quero instigar vocês ao fazer mais uso dela, com prudência, sempre fazendo as comparações. Deus, essa decisão. Eu falei para minha esposa assim: você não acredita? Ela falou: não. Eu falei para ela assim: eu acredito por mim e por você. Só que ela não estava errada. Não estou falando isso para condenar ela, não. Ela estava certa. Porque a circunstância era totalmente contrária. Era até pior do que o mar o povo atravessar lá. Vocês não fazem ideia, não tenho tempo de explicar. Irmãos, resumidamente, a minha festa do casamento foi uns 2 meses depois. Teve churrasqueiro na churrasqueira, teve bolo, teve sorvete. Teve pastor, foi lá fazer, foi civil e religioso junto no mesmo lugar. Teve um prédio, teve cadeira, minha família toda esteve reunida. Meu pai foi vestido de terno. Irmãos, meu casamento foi uma bênção de Deus. Aleluia. E por essa decisão eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus. Aleluia. Eu tenho muita coisa para contar, irmãos, mas não dá mais tempo. Eu vou só ler o resumo aqui da pregação. Aleluia. Vou ler o resumo aqui para encerrar. É só algo para os irmãos pensar. Tomar decisões na vida é algo às vezes irrepreensível. Como, por exemplo, escolher o nome de um filho, escolher a cor de uma camisa, escolher a cor que vai pintar a casa nova. Quem vai receber casa nova? Aleluia! Escolher o vestido de noiva. Olha lá. Vocês entenderam por que a mulher falou: fala para sua esposa que o vestido vai ser do jeito que ela quer? Porque o próprio Deus sabia que ela mesmo já não acreditava mais. Vocês viram como é que é Deus? Nem eu sabia. Essas escolhas muitas das vezes vêm em tempos óbvios para decidirmos, mas infelizmente nem sempre é assim. Às vezes não vamos ter muito tempo, como por exemplo, se desviar de um buraco, e correr. Você está de bicicleta, conhece um buraco, você não tem muito tempo de se decidir. Vou para a esquerda ou para a direita, tocar no buraco. Se desviar de um buraco,
Cadê? Às vezes não tem muito tempo, vocês vieram do lado e inesperadamente um animal cruza a sua frente. Eu falava que o irmão contou no livramento aqui na oração, desviou de um acidente aí, né? Com um animal à sua frente, você dirigindo numa estrada, você não tem muito tempo de tomar decisões. Aleluia. Seguindo, vai exigir de nós uma decisão espontânea, que te deixa em bifurcação na vida. A decisão pela sua escolha. Então vai surgir decisões muito rápidas, jovens. E vocês vão ter que ser assim, para decidir. E vocês têm que estar treinados aqui, para quando essa decisão chegar, vocês fazerem assim, vocês vão ter muito tempo. Também existem escolhas que outros fazem por nós, como por exemplo, ainda como criança, a escola que vamos estudar, a comida que vamos comer, a hora que vamos dormir, tomar banho e muitas das vezes até quem vamos namorar e casar. Minha mãe tem que decidir. Ainda bem que minha mãe não conseguiu decidir. As decisões estão em nosso cotidiano e não dá para fugir de todas. Como diz os mais antigos, não dá para assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Decida fazer um dos dois primeiro. São decisões muitas das vezes que é sua. Você tem que decidir. Para nos ajudar, temos que sempre estar em comunhão com Deus. Presta atenção aqui, jovens. Para nos ajudar, temos que estar sempre em comunhão com Deus e lembrarmos da oração de Jesus. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Deus está no controle de todo o tempo, no controle a todo o tempo. Ele é o único que não vai nos abandonar, mesmo em decisões erradas nossas. Sempre Ele está pronto para perdoar e recomeçar. Mas não se acomode, porque seu maior inimigo nesse caso é o tempo. O ladrão na cruz teve o privilégio de encontrar Jesus no seu último minuto, mas isso é um perigo muito grande. Não se arrisque assim, seu tempo é hoje. Amém, irmãos? Aqui eu já faço os agradecimentos a todos, por essa oportunidade. Como eu falei, eu sou um pregador eloquente, mas creio que essa palavra, ela falou, teve o endereço certo e ela vem a edificar os irmãos. E só para a informação aqui, irmãos, eu não coloquei decisões que Deus tomou, nem que Jesus tomou, porque Deus e Jesus, eu considero eles como soberanos, e servo que assim sou, não estou à altura para questionar decisões de Deus, e sim obedecê-las. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.